Sabe, quando a matemática teórica, aquela que a gente acha que só existe no papel, encontra o chão duro e barulhento de uma fábrica? Pois é, sejam bem-vindos à nossa análise de hoje. Nós vamos mergulhar num quebra-cabeça absolutamente fascinante do mundo da otimização industrial, focado no famoso problema de corte, mas aplicado especificamente a vigas pré-moldadas. É uma jornada incrível para entender como a gente pode usar números para resolver um desafio gigantesco de engenharia e, claro, de economia, como reduzir ao máximo o desperdício de material. É muito legal ver como a lógica matemática consegue organizar a bagunça do nosso mundo físico. E isso nos leva à grande questão de hoje. Como exatamente a modelagem matemática pode reduzir de forma drástica o desperdício de materiais industriais? E olha, não estamos falando de continhas num quadro negro. Estamos falando de eficiência em altíssima escala lá na ponta, na construção civil. Desperdício de material, na prática, é dinheiro indo pelo ralo e recurso natural sendo esgotado sem nenhuma necessidade. O que a gente vai descobrir aqui é como pegar essa teoria e transformar numa ferramenta de verdade, capaz de poupar recursos vitais usando a pura inteligência dos algoritmos. Bom, para a gente entender tudo isso de forma clara, vamos passar rapidinho por 5 etapas. Primeiro, o desafio do desperdício. Depois, o problema de corte. Em seguida, as regras do jogo. Logo após, analisando os dados e, por fim, os métodos de solução avançados. Vamos lá? Começando com a seção 1, o desafio do desperdício. Qualquer linha de produção pesada, não importa o setor, enfrenta um inimigo silencioso e implacável: as sobras. Aquele material primário que você corta e não consegue aproveitar no produto final gera um custo logístico e financeiro absurdo. E esse é o tipo de problema que você não resolve na base da tentativa e erro, sabe? Exige um pensamento incrivelmente rigoroso e bem estruturado. A gente está falando de setores colossais. Siderurgias fatiando barras de aço, marcenarias com chapas de madeira, fábricas cortando bobinas de papel e, claro, a construção civil com o concreto pré-moldado. É uma necessidade urgente e universal otimizar como a gente corta coisas de tamanho fixo. E assim chegamos à seção 2, o problema de corte. Agora é crucial a gente absorver esse conceito. O problema de corte unidimensional, que na literatura técnica mundial o pessoal chama de Cutting Stock Problem, é basicamente o planejamento minucioso de como você corta barras de comprimento fixo para produzir peças menores. E por que unidimensional? Porque nesses casos específicos a largura e a altura não mudam. A única variável que importa para o corte é o comprimento. O objetivo aqui é duplo. Você tem que entregar 100% da demanda que o cliente pediu, mas minimizando o desperdício ao máximo. No fim das contas, é descobrir o jeito estatisticamente perfeito de fatiar o material inteiro para ter os pedaços exatos sem gerar aquelas sobras inúteis. E para sair só da teoria, a gente vai usar como base uma pesquisa fantástica de 2015, um estudo publicado no respeitado Journal of Construction Engineering and Management, pelos pesquisadores Prata, Pitombeira Neto e de Moraes Salles. Eles criaram um modelo de programação linear inteira, feito sob medida para planejar a produção de vigas pré-moldadas de concreto. Gente, isso é o puro suco da pesquisa operacional. É literalmente a academia arregaçando as mangas e indo para o chão de fábrica para resolver problemas milionários de planejamento. Avançando para a seção 3, as regras do jogo. Para a gente resolver esse quebra-cabeça, ajuda muito pensar nele como um jogo de lógica. Um jogo de estratégia com regras físicas que não dá para quebrar de jeito nenhum. Afinal, concreto não estica, né? Temos 4 passos fundamentais aqui. Primeiro, determinar os padrões de corte ideais. Segundo, atender toda a demanda. Não dá para entregar uma ponte pela metade. Terceiro, nunca, jamais exceder a capacidade limite da forma original. E o quarto, conseguir tudo isso usando o menor número possível de formas. Imagina que é uma partida de Tetris de altíssimo risco na vida real, onde cada espaço vazio que sobra é concreto e dinheiro indo para o lixo. Vamos agora para a seção 4, analisando os dados. Chegou a hora de olhar para os números reais desse cenário que o estudo analisou. Observando essa tabela, a gente tem um catálogo de 7 tipos diferentes de vigas que precisam ser feitas. E os tamanhos variam bastante. Vão desde peças menores de 1,22 m até vigas longas de 3,30 m. A quantidade exigida de cada uma também é uma montanha russa, indo de apenas 12 unidades das vigas mais compridas até 72 unidades de tamanhos intermediários. Só de bater o olho nesses números dá para imaginar a explosão combinatória. Tem milhares de jeitos terríveis de agrupar esses cortes e só alguns poucos jeitos matematicamente perfeitos. Olha, o que chama muita atenção nesse gráfico é a disparidade enorme da demanda. O pico absoluto é o tipo quadro, que exige o corte exato de 72 unidades. É um contraste gigantesco com a demanda média do tipo 2, de 60 unidades, e mais drástico ainda quando a gente olha para o tipo 7, que pede só 12 unidades.
A grande dor de cabeça do planejamento está exatamente aí. O algoritmo não pode só achar um padrão fácil e ficar repetindo a exaustão. Ele tem que ser dinâmico, alternando os padrões ao longo da produção para dar conta desses picos altíssimos sem deixar os lotes menores de lado. Mas e o nosso tabuleiro do jogo? Bom, o problema nos dá 7 formas matrizes onde esse concreto vai ser moldado. E os limites são estritos. As formas numeradas de 1 a 6 têm exatos 11 metros e 95 centímetros de capacidade. Já a forma número 7 é praticamente a metade, com 5 metros e 95. Qualquer combinação de cortes que o computador inventar não pode passar nem um único centímetro desses limites físicos. Não tem margem de erro. E isso ilustra brilhantemente a realidade dura que a gente tem que enfrentar. De um lado, vigas que chegam a 3,30 metros de comprimento. Do outro, o espaço total de uma forma gigante de 11,95 metros. O grande truque de mágica matemática aqui é conseguir encaixar vários tamanhos de vigas menores dentro desses quase 12 metros de um jeito tão inteligente que, no fim, não sobra espaço nenhum. Se o planejamento for mal feito, vai sobrar ali meio metro, 1 metro de concreto no final da forma. Um pedaço inútil, que não serve para nenhum dos 7 tipos que o cliente pediu e que vai virar entulho. E finalmente chegamos à seção 5, métodos de solução avançados. Com um desafio desse tamanho, não dá para contar só com a intuição humana, não é mesmo? Nossa cabeça simplesmente trava com milhares de combinações fracionadas. É aí que a gente precisa trazer a artilharia pesada da computação para achar aquele padrão de corte com desperdício quase zero. Entram em campo coisas impressionantes como o método exato de geração de colunas, ou então meta-heurísticas super rápidas como o GRASP e o VNS. E claro, os famosos algoritmos genéticos. Se você nunca ouviu falar, eles basicamente imitam a seleção natural da biologia. O computador cria populações de vários padrões de corte, vai misturando eles e deixa que apenas os mais fortes, ou seja, os que dão menos desperdício, sobrevivam para as próximas gerações. É literalmente a natureza ensinando a indústria a ser eficiente. Sensacional, né? E o mais incrível de tudo isso é que esse modelo matemático não é rígido. O estudo mostra que ele é super flexível para cenários ainda mais casca-grossa. Dá para adaptar o algoritmo para minimizar explicitamente o custo em dinheiro de cada centímetro perdido. Dá para trabalhar com dezenas de formas de tamanhos completamente diferentes. E as soluções de ponta ainda abraçam o que chamamos de problema multiperíodo, onde o tempo entra na equação. Imagine integrar tudo isso em tempo real para planejar a produção de uma fábrica inteira por semanas ou meses a fio. E isso deixa a gente com uma provocação final super importante. Como a expansão desses modelos multiperíodo e o uso de algoritmos genéticos vão continuar a mudar e otimizar o mundo físico ao nosso redor. É muito louco pensar que existe uma camada invisível, operando no silêncio dos computadores, usando inteligência artificial e matemática avançada para construir nossos prédios, pontes, viadutos. É isso que garante menos montanhas de entulho e processos muito mais inteligentes na nossa indústria. É a beleza pura da otimização acontecendo ali, escondida no nosso dia a dia. Fica aqui o convite para a gente continuar prestando atenção nessa matemática fascinante que constrói o nosso mundo.